Boa noite, queridos, a paz. Eu sou o pastor Vilas da Dulce. Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Nós estamos aqui nesse dia para a gente falar das famílias bíblicas, né? Verdade. É mais uma série, né, que nós vamos falar nessa noite. E hoje é a família de Eli, né? Falar da família de Eli é falar da família do sacerdote e juiz. Eli era um sacerdote e juiz, né? E no livro de Samuel, né, tem um texto base que fala muito bem como introdução para a gente falar exatamente dessa família, né? No capítulo 2, né, de 1 Samuel, no capítulo 2 de 1 Samuel, versos 12, né, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Vou repetir, querido, porque é muito forte. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, né? Interessante, quando nós lemos essa palavra, ela vem trazendo algo sobre família, né? E nós sabemos que Eli era um sacerdote e um juiz, mas ele era muito ocupado com as coisas realmente dele, trabalhava muito com as coisas de Deus, né? Mas ele, pelo tempo e pela sua vida, ele se perdeu no caminho, né? Por causa dos motivos dentro da sua casa, dentro do seu lar, né, Dulce? É verdade, né, gente? Quando a gente pensa na família de Eli, e o texto que o pastor Evilásio leu traz logo uma referência sobre os filhos dele, né? Ofni e Finéias foram esses filhos aí, onde a palavra diz que os filhos dele eram filhos de Belial. Tão forte isso, né, gente? Tão forte quando a gente pensa que filhos de Belial, e Belial remete a algo impuro, né? Algo satânico, algo demoníaco, né? Uma palavra de origem hebraica que quer dizer inútil, né? Que não serve para nada, mas remete a algo satânico, né? Então, mas nós estamos falando de dois filhos de um sacerdote. Inclusive, os meninos também eram sacerdote, mas ele era sacerdote por causa da linhagem do pai, né? Eles seguiam, eram sacerdotes porque o pai também era sacerdote, né? E a vida desses meninos, né, fez com que eles tivessem essa, vamos dizer, essa reputação, né? Essa fama aí conhecida por todo o povo. A Bíblia relata toda essa história, né? Aí no capítulo 2, vai até o capítulo 4, onde tem uma sentença sobre a família de Eli. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai pensando, meu Deus, esses dois meninos, né, foram criados dentro da casa do Senhor, né? Esses meninos tinham tudo para dar certo, né? Assim como o pai deles era bem sucedido. Diz que a Bíblia conta que ele foi juiz durante 40 anos, um sacerdote durante 40 anos. Se a gente pensar nas gestões hoje da nossa vida atual, ele foi sacerdote durante 10 mandatos, né? Porque é 4 anos o mandato que a gente conhece. Então era um homem bom, né? Era um juiz bom, um bom líder, mas não foi um bom pai, né, Vilas? Interessante é que Eli, ele tinha fé, né? Ele era sacerdote e representava o povo. E ele também tinha uma posição respeitada. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Mas ele tinha fé. Ele professava a fé em Deus. Mas pelo tempo ele se perdeu e ele não teve tempo de admoestar seus filhos, né? E como a Dulce disse, Ofni e Finéias, seu filho, eles cresceram. E a sua casa tinha a presença de Deus por causa da arca. A arca simbolizava a presença de Deus e eles nasceram com isso. A casa deles serviam a Deus. E ele era um sacerdote na casa de Deus. Mas é interessante que eles, na verdade, viviam escandalosamente, né? Imoralidade, eles pecavam diante de Deus, não respeitavam as esposas. Eles eram realmente filhos de Belial, né?
E por muito tempo, Eli foi omisso em não corrigir seus filhos. Ou seja, ele passou a amar muito mais aos seus filhos do que a Deus. E isso é um fato hoje, né? Tem muitos pais que amam mais aos filhos do que a Deus. É verdade. Mas a Bíblia diz que importa amar a Deus sobre todas as coisas. É verdade. Então, o que aconteceu, na verdade, na vida de Eli, a família de Eli, é que ela se perdeu com o tempo, né? E Ofni e Finéias era tão assim que eles levaram ao povo de Deus a ir à batalha contra os filisteus e morreram ali 30 mil pessoas. Eles foram responsáveis por 30 mil judeus que morreram ali numa batalha por conta deles, né? Por conta da transgressão dele, por conta da desobediência deles a Deus, né, Dulce? É verdade, né? Essa história, pessoal, é tão trágica, né? Quando a gente vai seguindo a história, a gente percebe, como o pastor Evilásio disse, né? Que a história de Ofni e Finéias e a história de Eli, até chegar no final trágico, tem o durante, né? E o que aconteceu até, o pastor Evilásio vai falar do final da história deles, que foi muito trágica, mas o que aconteceu no decorrer até chegar ao fim foi o que importou, né? O que esses meninos absorveram dentro da casa do pai, né? Para serem assim, né? O pai, Eli, cuidou de tantas pessoas, inclusive cuidou de Samuel, né? Samuel serviu a Eli, a Ana dedicou Samuel a Deus e Samuel foi servir a Eli. E foi na casa de Eli que Samuel ouviu a voz de Deus e o chamado dele, né, para o ministério, que Samuel se tornou um grande homem, né, um grande juiz de Israel. Mas Samuel não era filho de Eli, né, era filho de Ana e Elcana. Samuel foi criado desse jeito, né, ouvindo a voz de Deus. Ofni e Finéias também. Mas acontece que ele cuidou até do filho dos outros, deve ter aconselhado muitas pessoas no ministério dele como sacerdote, deve ter feito tantas coisas fora da casa dele, mas da porta para dentro ele não cuidou, né? Ele foi negligente com o maior ministério dele, que não era o ministério de ser sacerdote, era o ministério de ser pai, né? Como é importante a gente olhar para essa história e tirar lições para a nossa vida hoje, né, Vilásio? É interessante que, como nós estamos falando da família de Eli, na verdade, ele foi um pai conivente, né? Eli, no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, no verso 29, diz que Eli foi conivente com os filhos, né? Eli não apenas deixou de corrigi-lo, mas tornou-se participante dos pecados dos filhos, aceitou o estilo de vida dos filhos. Será que nós não estamos aceitando o estilo de vida dos nossos filhos, achando que está tudo bem? Querido, deixa eu dizer para você, esse caminho aí é de morte. É muito sério isso, esse caminho é de morte. Às vezes preferimos a né? felicidade. E às vezes nós preferimos a felicidade dos nossos filhos do que falar para ele o que é que leva à morte. Nós precisamos falar para eles que não é ser feliz, mas é viver uma vida de santidade. Amém. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus, diz a palavra. Né? Por um tempo fiquei infeliz, e eu acho interessante que é muito importante a gente entender que quando Ofni e Finéias morrem lá na batalha e Eli sabe da notícia, das más notícias, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Isso aí tudo era o juízo sobre a casa de Eli. Querido, nós não podemos ser coniventes com os erros dos nossos filhos. Nós precisamos, eu e você, a nossa família, a sua família, prestar atenção nisso. Não é eu vivo para Deus, eu quero é Deus, mas se você não cuida dos seus filhos, você está sendo conivente com isso. É interessante que quando Eli caiu para trás, recebeu a notícia, né? E morreu. Logo depois, a nora dele teve um filho e ela colocou o nome de Icabode. A palavra Icabode quer dizer assim, é a glória de Deus se apartando das pessoas. Foi embora a glória de Deus da casa de Eli. Será que nas nossas casas muitas vezes a glória de Deus não está indo embora? Será que as nossas casas muitas vezes não está passando pelo Icabode? Ou seja, a glória de Deus se afastando.
por falta de uma atitude, por falta de uma advertência, por falta de algo tão sério que pode atingir a nossa família. Querido, hoje é dia e noite de reflexão. É hora de agir. Vamos fazer uma grande cruzada pela salvação da nossa família. Amém. Nenhum sucesso compensa a perda da nossa família. Nenhum sucesso. Ore, faça campanha de oração, jejue. Busque a Deus, a palavra de Deus, medite nela. E tenha essa palavra de hoje da família de Eli como exemplo. Logicamente que em relação à família de Eli foi um exemplo negativo, mas que ele possa servir como nós algo que nos leve a jejuar, a orar, se santificar em relação aos nossos filhos. Amém. É lógico que a gente fala em relação àquelas famílias que os filhos não estão na casa do Senhor, hoje não estão debaixo da bênção, mas nós temos também que orar por aqueles que estão, para que não caiam. Amém. Muitos pais têm seus filhos na bênção, na igreja, mas nós precisamos orar por aqueles que estão. Amém. Porque são atacados pela mídia, atacados pelo mundo, atacados pelo esse mundo que jaz o maligno, esse mundo sistema, né? Que a palavra diz em 1 João que jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos orar pelos filhos que estão na casa de Deus, todos os filhos que estão na casa de Deus. E assim não é diferente, né, Dulce? Verdade, né, pessoal? Nós temos 2 filhos que os meninos servem conosco na igreja, né? E uma coisa que eu sempre conversei com os nossos filhos, né? Eu tive mais oportunidade de conversar com eles, né? Quando eles eram adolescentes, crianças, adolescentes, quando o Evilásio ia trabalhar, eu sempre conversei muito com eles, porque tem uma música do Toque no Altar que falava muito o que eu gostaria de falar com eles. A música diz assim, né? Não deixe que os anos seguem os meus olhos, e com o passar do tempo eu deixe de te ouvir. Não deixe que eu perca a minha essência, né? E nem que eu me acostume a não mais te sentir. E o refrão diz, eu quero mais, mais. E quando eu ouvia essa música, eu dizia para os meninos, filhos, vocês precisam querer mais de Deus, porque Ele tem mais para vocês. Porque quando a gente pensa em Ofni e em Finéias, a gente percebe que foram meninos que foram criados na casa do Senhor, mas se acostumaram, se tornou religiosidade, né? Não fazia mais diferença para eles. A arca estava lá, o pai dele era sacerdote, então eles não buscavam santidade, parecia que eles já tinham alcançado tudo. Mas os nossos filhos, mesmo os nossos filhos que estão na casa do Senhor conosco, como o pastor Evilásio colocou muito bem, a gente precisa conversar com eles, para que eles busquem mais da presença de Deus, tenham mais sede da palavra de Deus, né? A gente precisa estar animando eles dessa forma, para não cair naquela morosidade, naquela acomodação de achar que já está tudo certo, né? E que a nossa família, né, possa estar servindo a Deus, mas servindo a Deus com alegria e ânimo, sempre. Que nossos filhos sejam Samuéis e não Ofni e Finéias. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Amém. Pai, nesse tempo. Amém. Te agradecemos porque queremos orar por todas as famílias, Sim, todos Deus. os filhos, todos os pais, Sim, Pai, Deus. que possam advertir no momento Pai, certo, corrigir que com amor, saibam, Senhor, meu Deus. que corrigir com amor é de Deus. É E por isso verdade, nós Pai. colocamos as nossas vidas, para a vida de Sim, cada família Deus. que está vendo esse vídeo, Sim, Senhor. papai. Que possa realmente ter uma família entregue a Deus, Pai. Amém. Que os filhos não sejam Belial, Senhor, Sim, Deus. mas que sejam filhos de Deus, Pai. Amém. Consagrados a Ti, Pai, em Sim, nome meu de Deus. Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Aleluia, que Deus. cada pai, cada mãe Aleluia, possam Jesus. receber essa responsabilidade, Aleluia, Senhor, Jesus. de criar os filhos para Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Que os filhos de cada casal aqui, Senhor, sejam Aleluia, criados Jesus. somente para a honra e glória do Teu nome, Aleluia, Pai, Pai. em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém. Glória a Deus, até no sábado com a live de família, amém? Glória a Deus.